O mar não fala, mas às vezes ele responde. Janeiro de 1988. 6 meses após a descoberta do Estrela do Sul, o governo português reabriu discretamente o inquérito naval. Oficialmente, o objetivo era concluir a perícia de materiais encontrados a bordo. Mas documentos internos, posteriormente vazados, revelam que o verdadeiro motivo era outro. Novos sinais haviam sido captados. Transmissões na mesma frequência de emergência usada pelo Estrela do Sul antes de desaparecer. Esses sinais foram interceptados por uma estação costeira em Horta, nos Açores. Eram breves, confusos e sempre vinham do mesmo ponto do Atlântico onde o navio havia sido encontrado. O primeiro registro veio no dia 5 de janeiro de 1988, às 04h17 da manhã. O mesmo horário do relógio parado na cabine do capitão. O operador de rádio responsável, Antônio Marques, relatou em depoimento posterior. A princípio achei que fosse interferência, mas havia padrão, havia voz. Era uma transmissão em português, com sotaque do norte. E a frase que consegui distinguir foi: Dia 5, não passem do dia 5. A gravação foi arquivada com a classificação confidencial, nível 3, e enviada ao Centro de Comunicações da Marinha em Lisboa. Em fevereiro, uma equipe liderada pelo tenente Eduardo Ramos, especialista em comunicações marítimas, foi designada para revisar o material sonoro. Durante a análise, Ramos percebeu algo incomum. As transmissões apresentavam eco submerso, um tipo de reverberação impossível de ocorrer no ar, mas comum em gravações captadas debaixo d'água. Curioso, Ramos sincronizou as ondas de frequência e descobriu que elas se repetiam em ciclos de 5 segundos exatos. E em cada repetição, o volume da voz aumentava, como se o emissor estivesse se aproximando. O tenente fez um relatório preliminar. Origem provável. Coordenadas aproximadas 3.4N, 40 UW. Profundidade estimada, indeterminada. Frequência apresenta retorno vertical. O som parece estar vindo de baixo para cima. O relatório foi enviado ao comando. 3 dias depois, Ramos foi transferido de função e sua pesquisa interrompida sem justificativa oficial. Mesmo afastado, Ramos continuou investigando por conta própria. Ele acreditava que as fitas continham mensagens cifradas. Usando o intervalo entre os pulsos sonoros, tentou traduzi-los como código Morse. E o resultado, segundo anotações encontradas mais tarde em seu caderno, foi uma única frase. Ele voltou. Pouco tempo depois, Ramos desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado próximo ao cais de Alcântara, em Lisboa. No porta-luvas, havia uma fita cassete quebrada e um envelope com o selo da Marinha. O conteúdo do envelope nunca foi divulgado. O testemunho do comandante. Enquanto isso, o comandante Miguel Afonso, responsável pela operação de resgate do Estrela do Sul no ano anterior, começou a demonstrar sinais de instabilidade emocional. Colegas relataram que ele evitava o mar, sofria de insônia e dizia ouvir o rádio ligado mesmo com o aparelho desligado. Em uma carta pessoal escrita em março de 1988, encontrada após sua morte, Afonso descreveu: Sonho todas as noites com o navio parado. O mar não se move. O vento não sopra. E o som vem debaixo do casco. Não são ondas, é respiração. Em abril, Afonso foi encontrado morto em casa. Causa oficial: infarto. Mas o legista notou algo peculiar em seu corpo. Traços de sal marinho cristalizado nos pulmões, sem presença de água. Durante os meses seguintes, outras transmissões continuaram sendo captadas por estações civis. Em todas elas, a mesma sequência de estática, seguida de uma voz abafada. Mas uma, em especial, chamou atenção. Gravada em maio de 1988, a mensagem durou quase 1 minuto, a mais longa até então. A fita foi encaminhada ao Instituto Oceanográfico de Lisboa, que conseguiu restaurar parcialmente o áudio. A transcrição oficial dizia: Aqui é Estrela do Sul, repito, Estrela do Sul, tripulação desaparecida, o mar está respirando, dia 5. O timbre da voz era semelhante ao do capitão Amaro dos Santos,
mas os especialistas se recusaram a confirmar. O comunicado foi arquivado sob o número DOC LSB 1988-214 e desde então nunca mais foi disponibilizado ao público. 4 anos depois, em setembro de 1992, um grupo de pescadores espanhóis reportou o avistamento de um navio à deriva nas proximidades das Ilhas Canárias. Segundo o depoimento do capitão do barco pesqueiro Nuestra Senhora del Mar, a embarcação parecia antiga e estava parcialmente coberta por algas. O nome no casco era ilegível, mas um dos homens jurou ter lido a palavra Sul. O áudio de um dos depoimentos, gravado em fita cassete, registra o seguinte: era grande, escuro, não se movia, mas o mar em volta dele se mexia, como se respirasse. Achei que era destroço, até o rádio do meu barco ligar sozinho, e uma voz dizer: o capitão voltou para casa. A fita foi entregue à Guarda Costeira Espanhola e enviada para análise em Madrid. Nunca mais se soube do paradeiro do material. Em 1995, pesquisadores do Instituto Oceanográfico dos Estados Unidos registraram ruídos incomuns na região do Mar de Sargassos. Os sons eram de baixa frequência e se repetiam em intervalos constantes, curtos, profundos, semelhantes a respirações. Durante 4 noites consecutivas, o fenômeno foi gravado. Na quinta noite, o som cessou abruptamente e, misteriosamente, todos os sensores submersos deixaram de funcionar. O último registro de áudio, obtido antes da falha, captou uma frase distorcida, quase impossível de ouvir sem amplificação. Dia 5. Entre 1996 e 2019, nenhuma nova transmissão foi registrada. O caso parecia finalmente esquecido. Mas em fevereiro de 2019, um radioamador francês chamado Jean Morel captou um sinal inesperado em uma frequência marítima desativada desde os anos 80. O áudio, gravado em fita digital, durava apenas 5 segundos. Entre o chiado e a interferência, uma voz rouca, abafada, dizia: aqui é o capitão Amaro dos Santos, pedindo autorização para retornar ao porto. O sinal foi verificado por 2 estações independentes. Ambas confirmaram a mesma origem aproximada. 35 Bubraneles, 35 exatamente no coração do Mar de Sargassos. Poucos dias depois, o registro foi entregue à Marinha Francesa, e o arquivo, assim como todos os anteriores, desapareceu. Hoje, quase 40 anos após o desaparecimento do Estrela do Sul, o caso continua oficialmente classificado como incidente marítimo sem causa determinada. Mas para muitos, a explicação vai além da ciência. Pesquisadores e marinheiros ainda relatam, em noites de mar calmo, ouvir ecos distantes nos rádios de emergência, chiados, pulsares, e às vezes uma voz, baixa, quase humana. Dia 5. Ninguém sabe o que aconteceu de verdade com o Estrela do Sul. Alguns acreditam que o navio foi tragado por correntes anômalas, outros que o mar apenas reclamou o que era seu. Mas há quem diga que ele ainda está navegando, invisível, preso em um ciclo eterno, entre o silêncio e o eco, esperando o dia em que alguém, por engano, atenda o chamado.